Eu já falei para vocês. Quando for esses dois aqui, ô Teofir, no meio do telão tem que ter um X. É um versus outro. Não pode ser desse jeito, não. Kertzmann, boa noite, tudo bem com você, Ricardo Kertzmann? Como é que estão as coisas? Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Boa noite também para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Não tem jeito de ter o X, porque o Xandão mandou bloquear o X. É mesmo. Eu fiquei sabendo que agora a Xuxa só se escreve UA. Não pode mais ter X. Acabou a graça, né? E o Xandão agora é Andão, né? Porque não pode mais usar o X, não tem mais jeito, né? Ou então Aleandre, né? Aleandre de Moraes. Meu amigo Antônio Claré Júnior, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kertzmann, a todos que nos acompanham. Realmente, momentos de tensão, né? Estamos vivendo aqui no Brasil, né? No Brasil com um inquérito aberto aí há anos, que todo dia inclui pessoas. Um Brasil onde rede social é proibida, rede social que só é proibida em grandes ditaduras ou em pequenas ditaduras, né? Um Brasil em que as pessoas agora podem ser multadas em R$50 mil simplesmente por entrarem numa rede social usando de um determinado aplicativo, mesmo sem elas terem sido sequer citadas de um processo, ou seja, obrigação de não fazer sem ter sido citado, sem ter sido parte de um processo. Rasgaram a Constituição. Só para finalizar, Paulo, queria pedir 1 minuto de silêncio pelo Figueroa, porque o Figueroa deve ter morrido, né? O Figueroa foi para o deserto do Atacama, no Chile, e lá, é claro, ele viveu uma vida de aventura, de arriscar a própria vida, mas voltou inteiro e já está entre nós. Resta saber quando ele vai voltar a trabalhar no 98 Talks. Essa é que é a pergunta. Gustavo Figueroa, manifeste, por favor. Diga pra gente que dia você vai voltar a fazer conosco aqui o 98 Talks. Já pensou no poder... Opa, diga. Deixa eu só começar a treta com o Claré logo cedo. Tem que lembrar o Claré que o X foi banido. Aqui no Brasil ele não foi banido, nem está proibido, ele está bloqueado. Mas isso aconteceu em ditaduras, mas também está cheio de ditadura com o X funcionando a pleno vapor lá, hein? Bom, mas vamos lá, deixa eu só dar um recadinho aqui. Já pensou no poder transformador que uma contabilidade de excelência tem para sua empresa? A contabilidade é o motor de um empreendimento. Por isso, conte com a força da Previsa, 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz sua empresa crescer muito além dos números. A Previsa constrói negócios, impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes em todo o Brasil. Faça sua empresa crescer com a Previsa, acessando previsa.com.br. O produto interno bruto do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, comparado com os 3 meses anteriores. A informação veio hoje do IBGE. Esse é o 12º resultado positivo consecutivo desse indicador, que é a soma dos produtos e serviços ofertados no país nas suas bases trimestrais. O saldo vem depois que a economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre. O resultado anterior de 0,8% foi revisado pelo IBGE. Claré, é uma notícia que surpreende o mercado e que dá ao governo uma sensação de que pode tocar corneta no meio da rua. Mas é só isso que a gente tem que olhar para o crescimento do PIB? Quais são os sinais que esse crescimento do produto interno bruto brasileiro traz para a gente? Bom, Paulo, primeiro que não surpreendeu positivamente, não, foi negativamente, que era esperado algo maior em termos de crescimento do PIB. Não sou eu que estou falando, só você vê as agências. Segundo, Paulo, que PIB por si só não significa muita coisa, né? Porque é o produto interno bruto. E infelizmente ele envolve também o produto do público, ou seja, não é o setor privado que está ali crescendo, gerando emprego, não. Muitas vezes é o próprio público que está crescendo. E diga-se de passagem, a dívida pública também foi anunciada em quase 80%, 78% ou 79% do PIB, ou seja, é uma dívida altíssima. Infelizmente, Paulo, se tem algo que não dá para comemorar nesse governo federal, é a eficiência e a liberdade para o privado poder gerar emprego, gerar dignidade para o próximo. Kertzmann, o que surpreendeu nos destaques do PIB desse segundo trimestre foi a queda do agronegócio, da agropecuária. A agropecuária que era virtuose
no desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, apresenta uma queda de menos 2,3%. Eu hoje conversei com pessoas ligadas ao setor do agro e eles alertavam para o fato de que nós estamos tendo uma seca muito longa e que há uma dificuldade muito grande para a produção neste período com essa realidade. Como é que você vê essa notícia do crescimento do PIB e esse desempenho negativo do agronegócio? Bom, Paulo, vamos começar pela boa notícia, né? O PIB surpreendeu e surpreendeu positivamente, sim. O mercado não esperava esse valor todo, não. O interessante, Paulo, nessas horas, né, de ser, no meu caso, um colunista, um cara sempre muito crítico, eu faço análise, né? Eu me debruço sobre os temas e, para mim, pouco importa se o governo é A ou B, se é Lula, se é Bolsonaro, se é esquerda ou se é direita. O que tem que ser elogiado, o que merece elogios, eu elogio, e o que merece ser criticado, eu sempre critico. O resultado é muito bom e é consistente, ainda que não me surpreenda, porque no aspecto de que esse tipo de voo de galinha, vamos chamar assim, eu estou cansado de assistir. A gente já teve isso em outros governos, a gente teve isso lá no primeiro governo do Lula, a gente experimentou isso no período Fernando Henrique. Então, assim, o Brasil precisa de um crescimento do PIB, um crescimento consistente, um crescimento que perdure, e não que 1 ano, 2 anos suba, depois fique 2, 3 anos estagnado ou venha cair depois. Mas que a notícia é muito boa, ela de fato ela é muito boa, né? O Brasil, eu também não gosto muito daquelas pilhas, né? Eu lembro que quando o Lula ganhou, e todo mundo sabe a minha opinião a respeito do Lula e do PT, mas quando ganhou, o Brasil vai virar Venezuela, em 6 meses tudo acaba. E eu falava, que bobagem, não acaba nada, para com isso. É igual essa história agora do negócio de X, estamos virando ditadura, vai virar Venezuela. Tem que parar com isso, gente, tem que parar de colocar pilha, tem que parar com essa lacração, que isso não leva a lugar nenhum. A parte ruim da notícia, de fato, é o desempenho do agro, que historicamente ajuda muito o país, ajuda muito o PIB do país, ajuda muito a balança comercial do Brasil, ajuda a equilibrar o dólar, mas diante de todos esses problemas climáticos que a gente vem enfrentando, a gente teve um problema seríssimo, né, lá no Sul, isso refletiu na produção de arroz, a seca aqui no interior de Minas, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo, infelizmente isso prejudicou um pouquinho, mas no todo, eu acho que a notícia é muito boa, sim, a gente merece tomar uma cerveja hoje para comemorar. Clara, eu sou apaixonado por entender as análises econômicas, não sei fazê-las, mas leio todas elas com muita atenção. Uma coisa que me chama a atenção quando se fala do crescimento do produto interno bruto do país é o crescimento da economia. E quando a economia cresce de uma maneira que a gente sabe não é extremamente sustentada, essa não é uma qualidade desse governo, é um crescimento que não é sustentado, a gente tem que acender a luz para a inflação. Porque o consumo aumenta, o consumo das famílias aumenta porque há um crescimento. Mas é ruim aumentar o consumo. Olha, se nós tivermos uma curva inflacionária, nós teremos um Banco Central atuando no sentido do aumento da taxa de juros. Então é preciso entender isso com mais clareza. Eu estou certo na minha análise, você que aí se debruça também sobre esses números, eu estou certo na minha análise, ou não há nenhuma interferência do crescimento do produto interno bruto, produtos e serviços, no consumo e no subsequente aumento da inflação? Então, você está certo, Paulo. Primeiro que a gente não deve comemorar aumento de PIB baseado em setor público, que isso é falso, isso é mentira, isso é maquiagem. Isso vai cair, como bem falou o Kertzmann aqui, voo de galinha. Vai ser sempre voo de galinha, qualquer PIB baseado em setor público, porque ele vai durar algum tempo, sim, é verdade, e depois vai despencar. E vai despencar no bolso do pagador de impostos, do cidadão, através da inflação. Sobre a taxa de juros, Paulo, assim, o que me deixa tranquilo é que nós temos um Banco Central bastante responsável e técnico, né? Tanto é que a previsão é que a taxa de juros não caia mais, né? A previsão, se você for ver o que o Copom tem publicado, né? Ela se mantém ali na faixa dos 10%, tanto no final de 2024 quanto no final de 2025. Isso é ruim? Porque a gente quer taxa de juros baixa. Porque taxa de juros baixa é aumento de financiamento, é aumento de crescimento, de desenvolvimento no Brasil. Mas elas mantendo em 10% significa que há uma seriedade por parte do Banco Central em combater essa inflação que está vindo com tudo por um governo que, infelizmente, não sabe cortar na própria carne, né, Paulo? Isso aí é uma tristeza. Agora, sobre
essa questão de virar Venezuela, que o Kessler falou, obviamente as coisas não acontecem da noite para o dia, né, gente? As tragédias, elas duram alguns anos. É só você ver o governo Dilma, né? Começou muito bem no primeiro mandato da Dilma, depois a gente viu o que aconteceu. Então não vai acontecer da noite para o dia. Vai virar Venezuela? Duvido também, porque temos instituições bastante fortes. Agora, sobre ditadura, não sei se a gente vive uma ditadura não, Paulo, mas uma coisa eu te garanto, a gente já não tem mais liberdade de expressão nesse país.